O Supremo deve decidir hoje sobre candidatura sem partido e também sobre a validade da ficha limpa para casos anteriores à lei. E você vai ver também. Determinada prisão preventiva de 16 envolvidos na construção de túnel para roubo em cofre do Banco do Brasil em São Paulo. Ministro Edson Fachin nega seguimento a pedido do senador Aécio Neves para suspender afastamento imposto pela primeira turma do Supremo. Deputado federal Ronaldo Lessa de Alagoas é absolvido do crime de peculato que teria ocorrido durante a gestão dele como governador do estado. Revogada a prisão de empresários suspeitos de repassar propina ao ex-ministro José Dirceu. Início da temporada de chuvas. De quem é a responsabilidade legal por danos causados por desastres naturais? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Justiça em São Paulo determinou a prisão preventiva dos 16 envolvidos no planejamento de um roubo ao Banco do Brasil. A quadrilha cavou um túnel que levava ao cofre do banco. Os detalhes ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, há 2 meses a polícia passou a monitorar a quadrilha após boatos de que haveria um assalto bilionário em São Paulo. Nessa investigação, a casa alugada com documentos falsos a 650 metros do banco foi encontrada pelos policiais na zona norte da cidade. Os 16 assaltantes planejavam levar R$1 bilhão do centro de distribuição de dinheiro do Banco do Brasil e, para isso, cavaram um túnel. Entre as 4 pessoas, que ainda estão foragidas, está um casal responsável pelo aluguel que cavou o lugar, o imóvel que cavou esse túnel. Toda uma estrutura foi montada para a manutenção dos assaltantes. A escavação para chegar até o banco terminou na semana passada e os criminosos aguardavam apenas uma oportunidade para levar o dinheiro. Segundo a polícia, um dos criminosos falou que foram gastos R$4 milhões em aluguel de equipamentos e quem planejou o túnel tinha conhecimento em engenharia. Foram apreendidos 7 carros que seriam usados na fuga e a casa vai ficar sob vigilância até o fechamento do túnel. Érica. Obrigada, Carolina. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a um pedido do senador Aécio Neves para suspender o afastamento imposto pela primeira turma do STF. O ministro alegou razões processuais para negar o pedido. Ele diz que cabe recurso na primeira turma do Supremo contra a decisão da semana passada que suspendeu o exercício do mandato do senador e o recolhimento noturno. Segundo Fachin, não cabe outro tipo de ação para questionar as medidas que já foram tomadas e que não pode revogar a decisão dos ministros da primeira turma. O senador foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República de receber R$2 milhões da JBS para atrapalhar as investigações da Lava Jato. No Ceará, o Ministério Público Federal firmou um acordo para garantir que as gestantes possam ter acompanhante na hora do parto, um direito assegurado por lei que não era cumprido. Por lei, desde 2005, quando as mulheres grávidas vão ganhar neném, podem ter um acompanhante antes, durante e no momento do parto. No município de Crato, no Ceará, esse direito não estava sendo respeitado pelo Hospital Maternidade São Francisco de Assis. O Ministério Público Federal fez uma vistoria na unidade em agosto e constatou a infração. O hospital se comprometeu a resolver a questão. Foi dado prazo de 90 dias para a correção do problema. De acordo com o MPF, a presença de uma pessoa com a gestante nesse hospital só era permitida após o parto. E se fosse mulher, ou seja, o pai não podia acompanhar o nascimento do bebê. A maternidade alegou limitar a presença de homens para evitar constrangimentos às mães e falta de leitos para acomodar todos. Com um acordo firmado com o MPF, o hospital prometeu colocar divisórias nos leitos de pré-parto, garantiu que vai deixar a mulher escolher o acompanhante, além de providenciar quartos privativos para o pós-parto às mães que escolherem companheiro do sexo masculino. A segunda turma do Supremo revogou nesta terça-feira a prisão de 2 empresários suspeitos de repassarem propina ao ex-ministro José Dirceu. Como houve empate no julgamento do caso, prevaleceu o resultado mais favorável aos réus.
De acordo com o Ministério Público, Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique Macedo, sócios da construtora Credencial, usavam a empresa de fachada para repassar propina ao ex-ministro José Dirceu. Eles estavam presos preventivamente desde maio do ano passado. Foram condenados pelo juiz Sérgio Moro durante uma das fases da Operação Lava Jato, pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ao julgar os pedidos de liberdade, os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram por manter a prisão dos dois. Há indícios, como já exposto, de que o agir criminoso de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo não se limitou aos estritos fatos desse processo criminal. Com efeito, há indícios significativos de que a credencial construtora foi utilizada reiteradamente pelos seus sócios para o repasse dissimulado de valores de origem ilícita relacionados ou não ao esquema que vitimou a Petrobras. É certo, é recorrível, é claro, essencialmente instável, porque modificável pelos tribunais de superior jurisdição, mas, de qualquer maneira, agora, a mim me parece que os aspectos reveladores da concreta gravidade da conduta ou das condutas atribuídas à hora paciente, a mim me parece que esses aspectos estão claramente delineados. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram pela soltura, destacando que a Justiça Federal de Curitiba poderá impor medidas cautelares caso julgue necessário. Em suma, descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado por esta Corte de que, entre subaspas, a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Não parece haver dúvida de que se mostram, sim, aplicáveis as disposições do artigo 319, que, como eu disse, foi pensado como um instituto adequado e compatível com a Constituição, no sentido de que, nós sabemos, a Constituição enfatiza que a prisão provisória será tangida pelo princípio da necessidade, só se houver realmente necessidade. Como o ministro Dias Toffoli, quinto integrante da turma, não participou da sessão e houve empate, o entendimento foi favorável aos réus. E a segunda turma do STF absolveu o deputado federal Ronaldo Lessa, de Alagoas, do crime de peculato referente aos fatos ocorridos durante a gestão dele como governador do estado. A decisão da turma foi unânime. Ronaldo Lessa havia sido condenado pela Justiça Federal de Alagoas a 13 anos e 4 meses de prisão. Ele foi acusado pelo crime de peculato, por ter supostamente desviado dinheiro de obras de drenagem realizadas em Maceió quando ele era governador. Para os ministros do STF, não há provas suficientes de irregularidades na licitação da obra. Não há, em meu ver, pelo conjunto probatório revelado nos autos, como inferir pela participação do réu no esquema criminoso. Isso porque o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia por força do artigo 156 do Código de Processo Penal. A inexistência de prova convincente e necessária que permita a formação e a formulação de um juízo seguro de culpabilidade em relação ao recorrente no que concerne ao delito que lhe foi imputado. O parquê, como Vossa Excelência, senhor relator, bem assentou em seu voto, tangencia, e eu acrescentaria perigosamente, o direito penal objetivo que não é contemplado pelo nosso ordenamento jurídico. Não é raro que nos estados ocorram inúmeras licitações e elas ocorrem repetidas vezes sem que, obviamente, o governador possa ter responsabilidade sobre eventuais malfeitos que ocorram, a não ser que haja provas substanciais. Vamos ver agora a pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal.
Direito Eleitoral em Matéria Política abre a primeira semana de julgamentos do mês de outubro no plenário com 3 processos. O primeiro julgamento é a retomada do debate em um recurso extraordinário sobre se a chamada Lei da Ficha Limpa tem aplicação a atos e fatos jurídicos anteriores à publicação, principalmente para a declaração de inelegibilidade de candidato a cargo eletivo. O segundo processo do dia é a questão de ordem em um recurso extraordinário com agravo sobre cassação de diploma e registro de candidatura. Encerra o tema uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se discute a validade de proibir a participação em propaganda partidária de graça de pessoa afiliada a partido que não responsável pelo programa. Direitos Fundamentais é o segundo tema do dia e do mês, com um recurso extraordinário sobre se parlamentar tem direito a obter, isoladamente, informações e documentos do chefe do Poder Executivo. Tribunal de Contas fecha a pauta prevista para o dia com um único processo. Uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Constituição do Ceará, que extingue tribunais de contas dos municípios daquele estado. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar dos temas da pauta de hoje do Supremo. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Os ministros devem concluir hoje o julgamento que já foi iniciado sobre o prazo de inelegibilidade? Acredito que sim, é o primeiro item da pauta, inclusive, Érica. Esse recurso extraordinário, inclusive, ele trata exatamente dessa questão constitucional que diz respeito a qual o prazo de inelegibilidade que deve ser aplicado. Bom, nós temos a Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, que passou a vigorar, inclusive, em 2010, época em que ela foi sancionada, e ela alterou o prazo, que antes era de 3 anos, e passou para 8 anos. Então, aqueles candidatos que fossem condenados por abuso do poder econômico, com base na lei anterior, ficariam inelegíveis por 3 anos. Com base na lei da ficha limpa, passariam a ficar inelegíveis por 8 anos. A grande dúvida que se tem é que diversos candidatos tentaram concorrer a eleições e tiveram o registro de candidatura barrado porque não haviam cumprido o prazo de 8 anos que foi estabelecido com a nova lei, a lei da ficha limpa. Então, neste recurso extraordinário, o que se discute é exatamente saber se esse prazo, previsto da nova lei, que é de 8 anos atualmente, se aplica para pessoas que foram condenadas anteriormente, quando estava em vigor a outra legislação que trazia um prazo de 3 anos. Essa é a grande discussão. Por enquanto, como é que está essa votação? Nós temos um placar provisório que está de 5-3. Prevalece a posição no sentido de que esse prazo ele deve alcançar fatos pretéritos. O relator entendeu que esse recurso deve ser provido, no sentido de que a legislação não poderia ser aplicada a fatos pretéritos, a fatos anteriores à sua edição. No entanto, não é esse o posicionamento que tem prevalecido. Tem prevalecido exatamente a posição dos ministros que votaram no sentido de que, por não se tratar de uma sanção penal, não haveria ofensa à coisa julgada, não haveria ofensa à segurança jurídica. Esse prazo previsto de 8 anos é como se fosse uma condição negativa de elegibilidade e que deveria ser constatada no momento em que há o registro de candidatura. Por não haver, segundo esses ministros, direito adquirido a regime eleitoral, a regime de inelegibilidade, isso não poderia ser visto, então, como uma sanção penal. E aí, essa posição é que tem prevalecido, faltam os votos de 3 ministros, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio e também a ministra presidente do Supremo, que é a ministra Carmen Lúcia. Candidaturas avulsas é um tema que também está na pauta hoje do Supremo, mas parece que tem uma questão para ser discutida antes de propriamente o mérito. Exatamente. Sobre esse processo, o que está na pauta é uma questão de ordem, num recurso extraordinário com agravo. Esse tema, no que consiste essa questão de ordem? O que está sendo discutido neste recurso extraordinário é exatamente a possibilidade das candidaturas avulsas. Então, um advogado que tentou se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro teve o seu registro negado de candidatura exatamente por não estar filiado a qualquer partido político. No entanto, como o pleito de 2016, que foi o pleito que ele reivindicou a candidatura, já aconteceu, haveria, então, uma questão processual que deve ser analisada primeiro, antes de se adentrar no mérito. Qual seria essa questão processual? Saber se esse recurso extraordinário ainda poderia ser julgado ou se ele perdeu o objeto. O que seria perder o objeto? Como já houve o pleito eleitoral, não haveria mais condições de se resolver o caso concreto, e aí, no mundo jurídico, a gente chama de perda superveniente do objeto, exatamente pelo fato do pleito que estava sendo, na verdade,
questionado, ele já aconteceu, não tem mais como voltar atrás em relação a esse processo eleitoral que já foi finalizado. Então, é possível que os ministros avaliem essas questões primeiro, tanto é que o que está na pauta é uma questão de ordem, tanto em relação à possibilidade desse recurso extraordinário ainda ser julgado, ou da possibilidade dele ser admitido não como um recurso extraordinário, mas como um mandado de injunção, trazendo aí omissões em relação ao Congresso Nacional, que até hoje não validou regras relacionadas a candidaturas avulsas. Tá ótimo, Gisele, vamos esperar a sessão de hoje também, a votação, o julgamento dos ministros. Sim, obrigada. Eu que agradeço. Até amanhã. Até. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça numa operação de combate à extração ilegal de madeira nobre em terra indígena do Pará. Voltamos em instantes. A primeira turma do STF negou o pedido de liberdade para Sonicley Dutra. Ele é acusado de tráfico de 22 quilos de pasta base de cocaína. Na pauta de julgamento, havia mais 2 pedidos de habeas corpus, de um médico no Paraná acusado de ter provocado a morte de uma paciente e de um homem acusado de matar uma professora em Xambioá, no Tocantins. O caso corre em segredo de justiça. O advogado de defesa pediu que o réu aguardasse o julgamento em liberdade, mas a subprocuradora Cláudia Marques não concordou. A vítima, uma professora da comunidade de Xambioá, Tocantins, foi fisicamente agredida com socos na região dos olhos, da face e do queixo, teve a cabeça empurrada contra a parede, sofrendo múltiplas lesões e foi estuprada, assassinada e teve o cadáver exposto de forma vexatória. Quando o crime, pelo seu modo de execução, evidencia que o agente é dotado de uma personalidade especialmente perigosa, ou que a sua liberdade representa um perigo ao meio social, a preventiva decretada nesses modos não configura constrangimento legal à liberdade. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou diferente. Conforme salientado na decisão interlocutória anteriormente, a turma deferiu a ordem ao julgar o habeas 110.959, viabilizando a soltura do paciente. Mas eis que veio à baile a sentença de pronúncia, a qual por si só não é conducente a inverter-se a ordem natural do processo crime, apurar para posteriormente prender. Os outros ministros discordaram e negaram a liberdade do acusado de matar a professora. A primeira turma ainda discutiu a validade da acusação contra o médico José Carlos da Costa, do Paraná. Segundo a denúncia, ele teria provocado a morte de uma paciente depois de dar uma substância entorpecente à mulher. A defesa de José Carlos questionava que o promotor não era da vara do Tribunal do Júri. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que o habeas corpus não fosse conhecido e, assim, a ação penal continuasse. Houve violação ao princípio do promotor natural. Com essas razões, pede o ministro não conhecimento pela interpretação, mas se for conhecido, pela denegação da ordem para que se dê continuidade à ação penal. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, votou diferente. Defiro a ordem para fulminar a peça primeira da ação penal, no que é apresentada, repito, por promotor estranho ao Tribunal do Júri. O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator e concordou com as alegações do Ministério Público. A prova da materialidade, indícios mais fortes de autoria para se levar a pessoa que praticou um crime doloso contra a vida a julgamento pelos seus pares, há a possibilidade do juiz decretar a prisão. Os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber seguiram Alexandre de Moraes e o relator foi vencido. A ação penal contra o médico seguirá na Justiça. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça numa operação de combate à extração ilegal de madeira nobre em uma terra indígena no Pará. O dano ambiental é estimado em mais de 900 milhões de reais. Vamos falar ao vivo com o repórter Gabriel Seafrei, que tem as informações. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. São 27 mandados judiciais de condução coercitiva, busca e apreensão e sequestro de bens e valores, cumpridos no Pará, Paraná e Santa Catarina. A operação foi batizada de Anhangá Arara, que significa proteção à morada dos índios. A suspeita é de que o crime tenha sido praticado por pessoas da mesma família. Eles extraíam a madeira de forma clandestina da terra indígena Cachoeira Seca, localizada no Pará. E para evitar que o esquema fosse descoberto, a empresa familiar incluía dados falsos no sistema de comercialização e transporte de produtos florestais, o Cisflora. Além disso, fraudava o plano de manejo florestal. As investigações apontam ainda que a madeira retirada era vendida para a Europa, Ásia e países do continente americano. Como você disse, Érica, os danos ambientais causados por essa extração ilegal podem chegar a 900 milhões de reais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gabriel. O metrô de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização para uma jovem que foi perfurada em agosto de 2016 em uma estação por um homem com uma seringa. Por conta da lesão, ela tomou um medicamento contra o vírus da AIDS por 28 dias para não correr o risco de ser contaminada. A indenização foi fixada em R$30 mil pela Justiça Paulista. O metrô informou que vai recorrer da decisão. Ainda em São Paulo, a Justiça proibiu a Prefeitura da cidade de modificar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. Na decisão liminar, o juiz Sérgio Serra Nunes Filho determinou que o município não use mais a nomenclatura no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$30 mil para descumprimento e a apuração da responsabilidade. A Prefeitura afirmou que vai recorrer da decisão por entender que a expressão é legal e amplifica a sensação de segurança ao cidadão. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Início da temporada de chuvas. De quem é a responsabilidade legal por danos causados por desastres naturais? Saiba em instantes, a gente volta já já. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta primavera, a maioria das regiões do país terá um volume de chuva acima da média. E alguns estados já começaram a registrar prejuízos por causa das tempestades. A primavera chegou e com ela a tão esperada chuva. Apesar de refrescar os dias de calor e abastecer os reservatórios de água, algumas cidades do país já começaram a se preparar para enfrentar enchentes e prejuízos que podem chegar com as tempestades. No início desta semana, São Paulo, capital, entrou em estado de atenção para alagamentos. Na semana passada, em Goiás, uma chuva de granizo travou o trânsito na BR-060, próximo à Abadiânia, município a 97 quilômetros de Goiânia. A pancada forte provocou queda de árvores e alta nebulosidade. A rodovia precisou ser parcialmente interditada pela Polícia Rodoviária Federal. Pelo menos 6 estados registraram estragos por causa das fortes chuvas nos últimos 7 dias. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que chova acima da média na maioria das regiões do país. Nós estamos em plena estação da primavera no hemisfério sul e essas tempestades daqui para frente vão ser mais frequentes. Essa chuva que estamos esperando aí para a região sul no final de semana pode vir novamente em forma de tempestade, com vento, rajada, trovoada, até mesmo com possibilidade de queda de granizo. Essas tempestades são comuns a acontecer, tanto na região sul, na região sudeste, até mesmo na nossa região aqui central do país. Em situações de enchente, a Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas, não enfrentar correnteza, ficar longe da rede elétrica e de árvores, procurar um lugar seguro e pedir ajuda. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto está aqui o advogado Antônio Rodrigo Machado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Ainda não dá para a gente prever, a meteorologia ainda não consegue prever com 100% de certeza onde e como essas tempestades, enchentes e possíveis deslizamentos podem ocorrer, essas catástrofes naturais, mas dá para saber que eventualmente sim eles ocorrem. É dever do Estado se preocupar com isso? De quem é a responsabilidade quando ocorre uma catástrofe natural? Olha, problemas naturais eles vão acontecer sempre. A dúvida aí vai existir quando a gente vai iniciar a responsabilidade por parte do Estado e quando essa responsabilidade tem uma limitação. Então, por exemplo, nós chegamos aqui em Brasília agora na época de chuvas. Então, nós sabemos que vão existir chuvas muitas vezes torrenciais durante a semana. A pergunta é, quando tem uma inundação, por exemplo, nós observamos na reportagem numa Tesourinha, há uma inundação ali, todos os anos ocorre a mesma inundação.
o próprio poder público detecta que aquela inundação ela existe por um problema de entupimento de uma vala, de uma canaleta, de algo que seja praticado, que possa ser praticado pelo Estado em sentido de reversão, de melhoria. Se o Estado deixa de praticar aquele serviço público, se algo funciona tardiamente ou não funciona, o Estado pode vir assim ser responsabilizado pela má execução do serviço que é de sua obrigação. E a gente vê aí também vários, não só danos causados em encostas e morros que não devem ser ocupadas, ocupações ilegais, Sim. que as pessoas não poderiam estar naquele local, ele não poderia ser ocupado e cabe ao Estado retirar aquelas pessoas de lá. Se essas pessoas morrem, se tem algum problema ali, um deslizamento, é possível também haver essa responsabilização? Então, para você detectar a responsabilidade do Estado, em regra, é a chamada responsabilidade objetiva, definida pela própria Constituição Federal. Você tem que ter um fato, você tem que ter o dano e você tem que ter o chamado nexo causal, que é a ligação entre o fato e o dano sofrido por aquela pessoa. O Estado ele tem um poder chamado de auto-executoriedade. Ele pode, diante de uma situação ruim, de uma situação negativa, que vá ferir o interesse público, ele pode fazer isso diretamente, tirar aquela pessoa do local, de forma mais simples. Se uma pessoa está sofrendo o risco de morrer por conta da casa e está numa zona irregular, o Estado, a Defesa Civil pode ir lá, alertar e até mesmo tirar essas pessoas à força. Agora, se o Estado não vai, se o Estado tem um alerta para isso, o Estado não avisa essas pessoas, ele não faz a sua incumbência, o seu trabalho, ele pode vir a ser responsabilizado. Mas se a pessoa, mesmo diante daquele aviso por parte do Estado, ela decide lá ficar, aí pode ser uma eventualidade de culpa exclusiva da própria vítima. Em relação a seguro, falando agora de seguro privado, né? Por exemplo, a pessoa tem um seguro de casa, o que ela deve prestar atenção para poder ser coberta por um desastre natural? Muito embora nós tenhamos leis civis que regulamentam a questão da contratação do seguro, é importante lembrar que é uma contratação particular. Então, quando você contrata um serviço, você precisa saber quais os limites daquele serviço. Então, no caso específico, é saber se a pólice vai cobrir ou não problemas relacionados a catástrofes naturais. E não apenas uma batida, uma ação de interesse não, promovida pelo próprio particular. Então, é a pólice que vai dizer se aquele problema, se aquele fato natural estará coberto ou não diante do contrato que você firmou com a empresa. Quer dizer, tem que prestar atenção antes de assinar. Exatamente. Tá ótimo. Obrigada pela participação, Eu que doutor. agradeço. Até mais. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho é o novo corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ele assume o lugar do ministro Herman Benjamin, que deixará a corte em 27 de outubro, quando termina o biênio como ministro efetivo. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral elegeu nesta terça-feira o ministro Napoleão Nunes Maia como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Como determina o regimento interno do TSE, o cargo deve ser ocupado pelo ministro mais antigo entre os representantes do Tribunal Superior de Justiça. Dessa forma, foi escolhido o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O resultado da votação foi lido no plenário pelo ministro Tarcísio Vieira. O boletim de urna registra 6 votos para o eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho e 1 voto para o eminente ministro Jorge Mussi. Declaro eleito para o cargo de corregedor-geral da Justiça Eleitoral o senhor ministro Napoleão. Presidente, me concede a palavra por um minuto. Quero agradecer, sensibilizado a confiança e o apoio de Vossas Excelências, me sufragando para esse importante cargo, e dizer que contarei com o apoio de Vossas Excelências e seus ministros do Ministério Público, servidores e advogados e de todos que militam nesta Corte, para estar à altura dessas graves e importantes obrigações. Muito obrigado a todos. Nós ficamos muito honrados com a eleição do ministro Napoleão Nunes Maia para o cargo de corregedor-geral, que certamente marcará, como vem marcando o STJ, a presença do STJ nesta casa, com os inúmeros corregedores, ministro Herman, daqui a pouco, o ministro Noronha e tantos outros, dará a sua contribuição, a contribuição que o STJ tem prestado indelevelmente a esta Corte. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral
é formado por 3 ministros representando o Supremo Tribunal Federal, entre os quais são escolhidos o presidente e o vice do TSE. 2 do Superior Tribunal de Justiça, sendo um deles o Corregedor-Geral Eleitoral. E 2 representantes da classe dos juristas, advogados de notável saber jurídico, nomeados pelo presidente da República. E uma última notícia: o Supremo Tribunal Federal negou há pouco o pedido da Defensoria Pública da União para que presos em regime de isolamento com mais de 2 anos voltem aos estados de origem. Mais informações no Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da noite. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Thank you.